Salve família, eu sou o Fábio Demente. Hoje eu vou trazer aqui no quadro Lifestyle uma experiência que eu tive com o chá do ayahuasca. Sim, hoje eu vou contar de uma experiência espiritual. Segura a vinheta aí. Mano, tem demência? Família, hoje eu vou falar pra vocês de uma experiência que eu tive totalmente espiritual aí. Se você quiser acompanhar mais, você não deixe de se inscrever, salva nós, que é o programa que vai me ajudar a sair aqui de Osasco e me arremessar pra algum lugar, tipo a Califa. Então é isso aí, vamos pro vídeo. I want massive amounts of Foi me apresentado em um ritual por um amigo, a Changa. A Changa nada mais é do que um DMT produzido de uma forma natural, com uma mistura de ervas. Então esse grande brother me apresentou essa substância. A princípio, nós fizemos de uma forma ritualizada. Então esse amigo ele sentou, ficou mais ou menos uma hora de uma conversa, um papo meio xamânico, ele me falava histórias da natureza, aplicou o rapé no meu nariz, que você faz uma limpeza. O rapé é esse que já dá aquela ativada na glândula pineal. E aí depois fizemos o da Changa e foi aí os momentos que eu mais vi coisas assim. Então vi as árvores em 24K de definição e essas árvores chacoalhavam pra mim assim, jogavam umas energia foda e da energia saiu umas mandala frenética, nossa. Por mais drogas sintéticas que eu conseguisse usar todos juntas, não chegavam aos pés de uma experiência com um ritual, uma experiência espiritualizada. Então foi um momento que eu comecei a crer na substância enteógena, que diferente da substância sintética, ela aí vai ser necessário algum tipo de ativação de uma parte aí espiritual, seria o conceito desse tipo de substância. Que aí você deixa de estar usando uma droga para estar consagrando uma medicina da natureza. A partir desse momento, você meio que desbloqueia esta parada mais espiritual ou possível despertar. Passado muitos anos sem ter nenhum encontro espiritual, eu recebi um convite para participar de um ritual de ayahuasca. Eu no momento eu aceitei, senti que estava pronto. Só que o ritual de ayahuasca ele pode ser feito de diversas maneiras. Então tem um ritual mais religioso, um ritual mais xamânico, um ritual cósmico. Então existem vários tipos de rituais no qual há o uso da ayahuasca que ativa essa glândula pineal. Então, a princípio, o ritual foi no Ipiranga, no caso um terraço assim, algumas plantas, uma certa decoração rústica. É necessário que você converse aí com uma pessoa e ela te aceita. Então esse primeiro contato foi com a Brenda, tivemos uma breve conversa, que ela me falou um pouco sobre a medicina, um pouco sobre o que ia acontecer. Chegando no evento, fomos muito bem recepcionados, tinha uma doutrina aí, um ritual xamânico aí doutrinado por um mestre indígena. No início da cerimônia já estavam fazendo um ritual de Cambô, que é um ritual de uma outra medicina, onde é colocado no seu corpo um veneno do sapo, e o seu corpo, ele aí reage contra essa toxina, expelindo ela. Então depois te dando um momento a princípio de enjoo, um princípio de você lutando assim contra essa toxina, e após você se liberta dela, deixando o seu corpo aí cheio de anticorpos, entendeu? E ainda a sensação de sobreviver aí de uma plenitude enorme. Eu já tinha uns amigos feito aí a cerimônia do Cambô, cheguei um pouco mais tarde para a cerimônia do ayahuasca. Chegando lá, fui muito bem recebido pelo mestre Osmar, pela Brenda, que a princípio já te explicam como vai ser, um pouco da cerimônia, como você tem que se comportar, que na verdade é bem tranquilo. Você pode ficar deitado lá, vai ter a música que vai ficar tocando, é guiada por um mestre, que tem que ter uma obediência, tudo dentro de uma doutrina, uma parada muito séria. E aí, a princípio, você chega, é apresentado, entra naquela roda, você tem que levar um cobertor aí e um travesseiro, até para que você fique confortável. Lá você pode ficar deitado ou sentado da forma que você quiser, estiver confortável para se portar. Então, a princípio, fizemos o uso do rapé e depois aí começou a cerimônia. O mestre explica um pouco e já faz a utilização do chá, da medicina, todo mundo junto. Aí você pode relaxar lá, começa um som xamânico, às vezes orgânico, então alguém tocando, ou às vezes até mesmo um som gravado, mas sempre sons ancestrais.
A cerimônia vai acontecendo, aí você sentado ali, relaxando, guiado pelos sons, você já começa a sentir uma força espiritual. Quando você toma um chá, eu pelo menos senti uma força, uma coisa guiada, às vezes muito forte, te deixava meio confuso, te deixava meio tático, meio sem saber como se portar. O chá ele é importante para uma reflexão interna. Então, se você vai curioso para esse tipo de ritual, querendo ter uma experiência de vivenciar uma brisa, não é muito esse sentido. O negócio é uma reflexão interna dentro de você para que você se encontre aí espiritualmente, para você tenha algum insight sobre alguma questão que você tenha de algum problema familiar, ou às vezes alguma questão que você queira refletir sobre algum negócio ou sobre alguma ancestralidade, sobre coisa de regressão, como se fosse uma meditação guiada onde você está com consciência expandida. Muitas pessoas, algumas choram, algumas levantam, dançam, passam mal, vomitam. No meu caso, eu acabei tendo 2 experiências com o chá do ayahuasca e nenhuma das vezes eu vomitei. Eu tava tendo várias dores no rim todo dia e depois de eu ir muito no banheiro durante o ritual, eu acabei não tendo mais que sofrer essas dores. Então, depois de muito tempo no ritual, todo ritual eu ia bastante no banheiro, mas não vomitei. E depois do ritual, as dores passaram. Eu meio que utilizei aquela medicina para expelir aquela parada que tava fudendo meu rim. Depois do ritual, passam algumas horas, ainda pessoas na força, pessoas refletindo, a galera começa a levantar, você começa a conversar sobre as experiências que vão acontecendo, algumas pessoas conectam algumas experiências nas outras. É uma meditação muito guiada, depende do que você estiver querendo refletir, depende do que esse espiritual vai abrir para você. Depois de muitas conversas, o mestre ele conclui o ritual, antes ocorre uma segunda dose, eu acabei tomando também. Houve um momento que é pingado também o colírio da sananga, que é uma outra medicina da natureza que limpa essa parte ocular, e eu senti quando eu utilizei que as visões que aconteciam na minha cabeça, elas ficavam mais intensas depois da sananga, que eu conseguia ver melhor. Sentia que a força me levava num caminho mais refletivo sobre alguns casos de briga que eu tive. E algumas vezes eu sentia tão forte assim essa sensação de força, uma sensação que você fica com um certo medo, mas aí parecia que conseguia visualizar uma entidade sentada ao meu lado e ficar me acalmando. Sentia que era como se fosse meu espírito guia. É uma sensação muito boa. Depois disso eu sentia que aquela força começava a dar uma amenizada. Então são vezes que acontece uma força forte e depois vem uma força que vem te acalma. Conforme o ritual vai seguindo, as pessoas já começam a levantar, pessoas que estavam passando mal, algumas melhoram, já começam a dançar, os sons começam a ficar mais descontraídos, mas ainda algumas pessoas ainda refletindo, algumas pessoas ainda deitadas, mas começa um ambiente mais contraído, que você pode conversar, aí começa uma troca de experiências. Depois desse momento o mestre passa um cajado tribal para cada pessoa contar a sua experiência que teve. Aí muitas pessoas, algumas contam umas experiências de regressão, algumas contam umas experiências mais espirituais, outras algumas experiências até cósmicas, com seres aí de outros planos. Muita coisa nesse final da cerimônia acaba se conectando de experiências de outras pessoas. Cada um vai contando, por exemplo, que superou uma experiência de vício em droga por causa da medicina, outros que tratou algum problema que tinha com algum parente específico. Ficam quase a madrugada inteira conversando sobre vários tipos de experiências. Conectamos muito com aquele pessoal. Eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais feliz comigo mesmo, muito mais disposto a fazer muita coisa. Gostaria de agradecer muito ao mestre Osmar, ao mestre Leandro, que deram essa oportunidade pra gente, que nos aceitaram de braços abertos, e todo o respeito aí à casa de vocês. Vou indicar aqui também nos comentários. É um caminho da luz aí, um caminho do bem, um caminho que eu nunca acreditava, porque é sempre zoação de hippie, por causa que a gente sempre julgava os hippies de mongol, mas a realidade é que existe um caminho da luz, se quiser segui-lo ou não. O ayahuasca é uma porta. Então é isso aí, família. Vamos lembrar do Salva Nós, se inscrever para ir pra Califa, pro Tibete, pra passear nesses lugares da hora, entendeu? Vamos ajudar nós. Pode esperar mais conteúdo como esse, pode esperar umas paradas também muito loucas e de outras experiências aí. Gostaria de agradecer todo mundo que viu o vídeo e muita paz. Também pedir muito respeito com essa questão do ayahuasca, que é uma questão para muitos religiosos, que segue de vários tipos de religião, não somente de uma religião xamânica, como uma religião católica que tomava o daimyo, a barquinha tomava numa religião umbanda. Gostaria também de falar que se eu falei por algum momento alguma groselha, me retratar. Na verdade, o que eu tô querendo passar é mesmo a minha experiência, como eu vi e de como as informações que eu tive e busquei até o momento. Acredito que temos... Nossa, vou tomar uma cerveja, mano, minha garganta tá seca, velho.
Acredito que a gente tem que estudar ainda muito mais. Eu adorei, irei de novo e indico. Acho que em algum momento você tem que ir até mesmo uma pessoa cética para ver como é que é a experiência e se abrir, porque às vezes é isso que estava faltando. Para mim, eu acreditei que era um lado que estava faltando e hoje eu me sinto completo. Então é isso, às vezes vai ter um papo sério, sempre com uma pitadinha de zoeira, agradecendo desde sempre. Muito obrigado aí, família. Tamo junto até o fim. Muito obrigado, muita paz e falou aí.